Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar a saída de Fabiano Contarato, senador que estava na rede e foi agora para o PT. Eu considero isso uma péssima escolha e já vou explicar por quê. Antes disso, quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like. Bom pessoal, o Fabiano vinha manifestando já há algum tempo realmente a vontade de sair da rede. Ele está num partido que não superou a cláusula de barreira em 2018 e essa não superação implica ali algumas dificuldades para quem está eleito, no caso, uma bancada no Senado com 2 senadores, ele e o Randolfo, enfim, que acabam não tendo espaço em algumas comissões, e ele também manifesta o desejo de concorrer ao governo do estado do Espírito Santo, e a gente sabe que num partido que não superou a cláusula, essas dificuldades são ainda maiores, questão de fundo eleitoral, tempo de televisão, enfim, no PT ele vai acabar tendo tudo isso. Então, nesse caso, não dá para dizer que o PT se articulou ou se movimentou para enfraquecer a rede. Eu acompanhei algumas declarações do Fabiano desde o começo do ano e realmente existia esse desejo de saída, e ele considerava ir para 3 partidos, além do PT, considerava também a possibilidade do PSB e do PDT. O PSB, eu sempre considerei isso mais difícil, eu cheguei a dizer isso aqui em outros vídeos no canal, porque o PSB tem o atual governador do Espírito Santo, que é o Renato Casagrande, que quer tentar a reeleição. E se o Fabiano quer o governo do estado, não faria sentido ele ir para o partido que tem o atual governador que quer se reeleger. Então ficaria mais fácil para o PT ou para o PDT. E não dá para a gente acusar aqui o PDT de que não fez algo para atrair o Fabiano. Olha, fez o convite, isso foi falado, ofereceu para o Fabiano a possibilidade sim de ser o candidato do partido ao governo do estado. Ciro Gomes convidou o Fabiano, que participou de uma Ciro Games ali, logo numa semana em que ele sofreu muito na CPI da Covid, por conta de um dos convidados ter ofendido o Fabiano, enfim, foi uma questão realmente muito delicada. O Fabiano recebeu na Ciro Games não só a solidariedade do Ciro, como o Ciro deixou claro o seu respeito e admiração pela sua história e pela sua atuação como senador. Ou seja, o PDT e Ciro Gomes fez o que tinha que ser feito. Agora o Fabiano optou para ir para o PT. Faz parte, deve ter lá os seus motivos, ele escreveu por que ele está indo para o PT, eu discordo de várias coisas, ele cita inclusive a Constituição Federal, que o PT não votou favorável, depois assinou por conta de algumas pressões, mas assim, para o PT foi um bom negócio. Qual partido progressista não gostaria de ter o Fabiano Contarato entre os seus quadros? Agora, para o próprio Fabiano, eu acho que não foi um bom negócio. Eu acho até que é uma péssima escolha. Primeiro porque eu acho que o PT faz parte do problema que ajudou a eleger Bolsonaro. Então, algumas das justificativas do Fabiano eu concordo, discordo de outras, e é necessário a gente considerar então o cenário lá no Espírito Santo. Enfim, supondo que o PT esteja com o PSB, aí pronto, Fabiano Contarato ficará de lado e terá que continuar o seu mandato como senador. E pode ser que ele nem se importe com isso, pode ser que ele nem se imponha e fala, não, eu quero de fato ser o candidato. Ok, aí ele esperaria 2026. Só que em 2026, quando encerra o seu mandato lá, que ele foi eleito em 2018, ele vai ter que decidir, tenta a reeleição ou tenta então o governo do estado. Se ele vai tentar o governo do estado, vai ter que analisar como que estará o antipetismo em 2026. Porque hoje o antipetismo ainda é uma força muito forte no país. Eu conversei com alguns amigos que moram no Espírito Santo, acompanhei algumas declarações aqui e ali, e todos eles consideraram a escolha do Fabiano assim infeliz, porque ele vai agora se juntar a essa imagem antipetista lá no estado. Agora, caso ele queira continuar no Senado, ele vai ter mais espaço, estando filiado ao PT, então nesse ponto ele atende aquilo que ele desejava inicialmente, mas para tentar o governo do estado, mesmo que PT e PSB não estejam juntos, eu acho que a sua situação vai ser bastante difícil. E o PT em 2018, só para a gente lembrar um pouco, lançou candidatura própria lá, Jaqueline Rocha, que teve 7,38% dos votos. Então essa coisa do, não, mas o candidato à presidência puxa o candidato ao governo do estado, ou vice-versa, não é bem assim. O eleitor nos estados, ele sabe fazer uma certa distinção. O Haddad teve mais de 29% dos votos, e a candidata do PT lá teve 7%. Então não dá para simplesmente dizer, porque o Lula lidera agora, o Fabiano vai conseguir surfar nesse voto petista, caso realmente seja o candidato do partido. E como que fica essa questão para o Ciro e para o PDT? O PDT, falando em 2018, apoiou o Renato Casagrande, o partido entrou na coligação que foi vitoriosa. Vitoriosa no primeiro turno, com 55,49% dos votos. Então, naquele ano, Ciro apoiou o Renato Casagrande, que foi eleito, e o Renato Casagrande
Em nível nacional, apoiou Ciro Gomes, já que o seu partido ficou neutro, depois que o Lula, da cadeia, articulou para tirar o PSB do Ciro, rifando a candidatura de Marília Reis no Pernambuco e também o PSB rifando Márcio Lacerda em Minas Gerais. E o Ciro, que esteve no Espírito Santo neste fim de semana, aconteceu lá a convenção estadual do partido, eu gravei um vídeo sobre isso, fez uma palestra muito boa, recebeu na convenção o apoio de diversos políticos, de diversos partidos ali do Espírito Santo, enfim, foi um evento muito importante e muita gente chega a dizer que ali foi meio que um divisor de águas para o Ciro no Espírito Santo. E o estado tem como maior cidade Serra, que é administrada por Sérgio Vidigal, prefeito eleito agora em 2020, e que é o presidente estadual do PDT. Ele, inclusive, se manifestou nessa passagem do Ciro por lá e disse que o PDT pode sim apoiar Renato Casagrande em 2022. Abre aspas para ele: não temos nenhuma dificuldade de tentar construir uma aliança, desde que o candidato desse palanque seja Ciro Gomes para presidente da República. Isso é muito importante, disse então Vidigal. Então essa força do Sérgio Vidigal e da sua esposa Sueli, que também deve ser candidata a alguma vaga em 2022, pode ser fundamental para o Ciro conseguir um espaço no palanque do Renato Casagrande, que pode ser um palanque duplo. E essa coisa de palanque duplo, às vezes triplo, ela vai acontecer com vários candidatos, vários partidos. Enfim, é um fenômeno que pode agradar uns, desagradar outros, mas vai acontecer. Não estou afirmando que vai acontecer no Espírito Santo, é apenas uma possibilidade. Agora, se o Renato não der palanque para o Ciro lá no estado do Espírito Santo, é claro que o PDT e Ciro Gomes vão dialogar com outros candidatos e, se for o caso, ter candidatura própria do partido mesmo lá no Espírito Santo, para que aí sim o Ciro tenha lá o seu palanque. E essa aliança PSB-PT pode ter tido aqui com essa filiação do Fabiano mais um complicador, porque o PSB exige que o PT apoie seus candidatos em alguns estados. Espírito Santo é um deles. Agora o PT passa a ter um quadro importante ali, enfim, alguém de peso. Se o Fabiano Contarato, repito, não se impor, ok, o PT pode até usar esse recuo do Fabiano como moeda de troca, falar, olha, nós recuamos o Espírito Santo, então deixa a gente se impor em São Paulo, por exemplo, em que o PT está batendo o pé que Fernando Haddad vai sim ser candidato. Agora, vai depender muito de como que o PT vai entrar em 2022. Se entrar muito nesse clima do já ganhou, achando que pode se impor em todos os estados, a gente vai ter que observar como que Carlos Siqueira, presidente do PSB, se comportará se isso ocorrer. Se ele vai ainda assim sair sacrificando seus quadros para apoiar candidatos do PT, ou se ele vai impor também seus candidatos e ficar PT se impondo de um lado, PSB se impondo de outro, e essa eventual aliança, que muitos dão nesse momento quase como certa, às vezes volte e abre uma nova possibilidade para o Ciro receber o apoio do PSB em nível nacional. Impossível não é, o Ciro reforçou na sua passagem pelo Espírito Santo que quer que o PSB o apoie para mudar o Brasil. Esse é um ponto. Quando eu fico vendo assim, o partido está decidido a apoiar o outro, eu sempre me pergunto assim, em cima de que projeto? Esse é um ponto a se perguntar, e eu sei que a política real, que nos bastidores, tem pouca gente se importando com o projeto, está se preocupando muito assim, o fulano está melhor nas pesquisas agora, aí eles tentam antecipar para 10 meses, como se as eleições fossem amanhã. Se elas fossem amanhã, as pesquisas mostram que Lula seria eleito, só que as eleições não são amanhã, e sempre me surpreende que muitos políticos colocam acima de projetos os seus interesses pessoais, fazem as suas avaliações. E nesse caso, muita gente dava como certa a saída de Fabiano Contarato. Agora, não deixou de causar uma certa decepção em muitos que esperavam dele algum tipo de apoio para a rede, por exemplo, ele pedindo votos para deputados federais, para que a rede ultrapasse a cláusula de barreira em 2022. Então esse é um ponto que causou decepção, não surpresa, em muita gente. E eu particularmente torço para que a rede monte um projeto e consiga superar essa cláusula de barreira em 2022, porque eu acho que aí sim vai ser muito importante que a gente tenha um partido do peso da rede, enfim, retomando o maior protagonismo no debate nacional. A gente vai ter que aguardar mais um pouco, enfim, reforço aqui o que eu já disse outras vezes. Para mim, Fabiano Contarato é um grande senador, um grande político e fez uma péssima escolha. Mas que ele seja feliz na sua vida, apesar do PT, apesar do partido que ele escolheu. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.